Mais uma vez, uma boa noite. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Se você não trouxe Bíblia, nem física, nem digital, vai ser projetado aqui atrás para você acompanhar a leitura, tá bom? E na sequência, você vai abrir a sua Bíblia também no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nos versículos 26 ao 35. Então vamos ler Mateus do 1 ao 18, Mateus 1 do 18 ao 20, perdão, e depois vamos ler Lucas do 1, do 26 ao 35. O texto diz assim, vamos lá. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para a leitura de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 35. Lucas 1, 26 ao 35. Diz assim o texto: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura, no entendimento e na aplicação da palavra. Amém? Tema de hoje: não julgue o presente pelo embrulho. Não julgue o presente pelo embrulho. Irmãos, nós vivemos hoje, esse período aí de dezembro, estamos num período conhecido do calendário cristão como um período de advento. Advento quer dizer espera. E nós estamos nesse momento aí do calendário cristão, momento da espera do Natal. E para nós, sem dúvida alguma, esse é um momento muito especial como igreja. E eu e todos nós entendemos que o advento, o Natal, ele é um dos principais pilares da igreja cristã. Porque anuncia sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre a história de redenção. Cristo veio nos redimir. E quando vemos essa história que estamos lendo e repetimos ano após ano, nós nos lembramos que aquilo que Deus havia prometido em Gênesis 3, lá nos versículos 14 e 15, de que viria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, se cumpre aqui nestes textos que acabamos de ler.
Então é importante lembrar, irmãos, que o Natal não é apenas uma lembrança histórica. Nós não estamos lembrando de algo que olhamos para trás há 2025 anos e celebramos algo que aconteceu lá atrás. O Natal, ele é a celebração anual. É uma celebração diária, é uma celebração constante de que Cristo veio. E a libertação que começou há 2025 anos, ela se repete dia após dia, porque Jesus nasceu. E a história da redenção nos traz libertação. Então o Natal é redenção. Fomos resgatados de novo. Fomos comprados por um sangue precioso. E glória a Deus, porque nós, como igreja, não passamos por cima desse calendário, não tratamos esse período de qualquer forma, então somos intencionais. Por isso que esse é o período do Advento. O período que você memoriza, medita e pensa sobre a história de Jesus Cristo. Mas, irmãos, o primeiro Natal não foi como o nosso Natal. Não foi. O primeiro Natal da história não foi um Natal bonito, como aqui nós estamos, né? Com enfeites, luzes, com canções. Muito pelo contrário, não tinha música, não tinha papel de presente, não tinha comida gostosa. O primeiro Natal não tinha todo esse encantamento que a gente cria, né? Eu costumo dizer que o Natal ele é bonito, mas ele não é romântico. Para nós hoje é uma beleza, porque conhecemos a história, mas há um romantismo, né? De ver essas luzes, vemos decoração, e glória a Deus, é isso que nós devemos fazer mesmo. O Natal precisa também ter esse senso de beleza, porque isso remete ao nosso Senhor e Salvador. O nosso Natal é lindo, é iluminado, é cheio de cores, cheio de comida, tem uva passa no seu arroz, maçã na sua maionese, na farofa. Né? Para quem gosta, eu gosto. Mas o primeiro Natal, ele foi crítico, se você olhar pela beleza e não pelo romantismo. O primeiro Natal foi desconfortável, principalmente para José e para Maria, que foi o texto que nós lemos aqui agora. Não tinha toda essa beleza, todo esse encantamento. Em Mateus 1, nós vemos que o enfoque em José era receber a notícia sobre Jesus. Um anjo foi lá acalmá-lo. E em Lucas 1, nós vemos o momento de Maria recebendo o anúncio. Cheio de surpresa, cheio de novidades, cheio de medos, de ansiedades. Porque quando a gente lê a história, nós que já saltamos 2025 anos, a gente vibra e fala, nossa, Jesus veio por meio de homens comuns, pecadores. Mas a gente olha para a história e vê que os presentes de Deus, Jesus foi o nosso maior presente, ele nos causam alegria. Os presentes vindos de Deus nos traz alegria, mas só depois. Nunca é de imediato. Nunca quando chega. Então hoje nós vamos falar sobre essa realidade nesses poucos minutos. Eu vou tentar ser breve, mas entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então hoje nós vamos falar sobre essa realidade dos presentes de Deus, que trazem alegria, plenitude, paz, mas normalmente nós só percebemos isso depois, nunca na hora. Então, com o passar do tempo, a gente olha para trás e a gente vai vendo o quanto Deus foi bom, o que desfrutamos como uma notícia atrás, e às vezes não assimilamos direito quando a recebemos, mas passa-se o ano, às vezes chegou para você uma boa notícia em janeiro, chegou uma boa notícia para você no meio do ano, chegou uma boa notícia para você há alguns anos, mas talvez somente agora, a poeira baixada, você conseguiu olhar e dizer, nossa, esse presente foi extraordinário, mas eu recebi com tanto medo, com tanta angústia, com tanta ansiedade. E isso nos leva a pensar como estava o coração de José e Maria, quando ouviram falar de que eles teriam a responsabilidade de criar o Salvador. Mas até chegar nesse ponto, irmãos, muitas vezes nós perguntamos para Deus. E o tema é não julgue o presente pelo embrulho, justamente por isso.
se aquilo que estamos vivendo, muitas vezes perguntamos no nosso interior para Deus, se aquilo que estamos vivendo é um presente ou se é um ataque do mal. Se é um levante. Porque parece que a gente acha que os presentes vão vir com beleza, com significado, com importância, de forma instantânea. Mas o texto que nós lemos aqui nos mostra que não. Muitas vezes os nossos presentes vêm embrulhados em desconforto. Porque nós vemos José e Maria recebendo Jesus, mas tenta se colocar no coração de um homem e de uma mulher, de dois jovens, recebendo uma notícia um tanto quanto diferente, inédita. E a gente realmente só consegue assimilar isso com o passar do tempo. Eu, como você, com certeza, já viveu isso. Se enquanto eu ministrar, o Espírito Santo lembrar o teu coração de algo que você recebeu lá atrás e você recebeu com espanto, com medo, com aflição, mas com o passar de alguns dias, algumas horas, alguns minutos, você assimilou, você vai lembrar de uma história assim. Eu vivi isso. Vivi quando tinha 9 para 10 anos de idade. Eu tinha uma tia e ela me disse que no Natal ela me daria um bonequinho do Batman. E eu gostava muito da super-heróis, né? E fiquei extremamente ansioso em receber aquele presente. E ela me prometeu, e minha tia, quando prometia, dava mesmo. Então chegou o período do Natal. E aí alguns presentes chegaram, ficaram debaixo da árvore. E tinham 2 pacotes para mim e um envelope. E a minha tia, muito cuidadosa, ela fez 2 belos pacotes, 2 belos embrulhos. E aí eu mirei no mais bonito e no maior, porque falei, o boneco está dentro do maior, na caixa, né? E eu fui, peguei a caixa, e realmente era um embrulho e uma caixa. Aí rasguei o papel, e tinha uma caixa. Aí quando eu abri a caixa, tinha meia. Quem nunca recebeu meia de Natal? De tia, de vó? Aí imediatamente deixei de lado, catei a outra caixa, e era uma caixa. Falei, tá aqui. Quando abri, cueca. E eu dei aquele sorriso amarelo. E o cartão, irmãos, era a cartada final. Meu sobrinho lindo, Deus te abençoe, excelente Natal para você, e vamos que vamos. E aí, eu não queria abrir o cartão, e a minha mãe, abre o cartão. Falei, eu não vou abrir não. E a minha mãe, de um jeito dócil, que só minha mãe tinha, olhou para mim e disse assim, abra o cartão. E aí eu fui, abri o envelope, abri o cartão, e realmente estava lá, alguns dizeres da minha tia. Mas eu não percebi que um papel caiu. Aí quando eu peguei um papelzinho, era um bilhetinho assim, aí estava escrito assim, o seu presente está debaixo da cama. Aí eu corri lá e realmente minha tia tinha dado essa instrução para minha mãe. E lá estava o boneco. Mas pare para pensar, 2 presentes, julguei pelo embrulho. Nesse caso, um embrulho bom, minha tia me enganou. Mas o embrulho do meu presente estava em algo desconfortável, um cartão, que para mim era o fim. Porque era um cartão. E no cartão a gente recebe o presente, agradece, beijos e acabou. E eu aprendi, irmãos, que o meu presente estava embrulhado em algo desconfortável, um envelope. Que eu não dava nem a mínima e estava com medo de abrir por entender que ali era o fim das minhas possibilidades de ganhar o presente, o boneco do Batman. E é assim na nossa vida, irmãos. Talvez você mais maduro, mais adulto, mas foi a lembrança que eu tive enquanto estava preparando essa mensagem, de que presentes chegam em um lugar desconfortável. E quando a gente vê o texto, para José também chegou um presente desconfortável com a chegada de uma preocupação. Porque nós vamos pensar um pouco em José, né? Normalmente, quando um pai recebe a notícia de que será pai, ele fica como? Ansioso, alegre, com medo, um frio na barriga. Mas, ao mesmo tempo, ele já projeta sua paternidade,
como a criança será, como acontecerá, como ele vai criar. É um misto de alegrias, de medos, mas no final das contas o que pesa sempre é a alegria e a satisfação de ser pai. Mas nós não vemos isso em José. Quando ele soube da gravidez, ele experimentou várias emoções, mas nenhuma delas foram positivas. Nenhuma delas. Tanto que o texto vem dizer que a sua reação foi preocupação, a ponto de um anjo ter que descer e ir falar com ele. Ele poderia ter visto de outra forma. Por exemplo, ao receber a notícia do anjo, mesmo assim o texto dá a entender que ele ainda estava entre lá e cá. E a gente do lado de cada história pensa, uau, eu ia me alegrar muito se, como José, eu dissesse assim, olha, a mulher que eu escolhi é a mesma mulher que Deus escolheu. Como eu sou bem-aventurado. Como eu fui assertivo na escolha, porque Deus escolheu a mulher que eu escolhi. Então, com certeza, como diz aí fora, vai dar bom. Vai dar certo. Porque Deus está garantindo todas as coisas. Eu posso confiar no meu futuro. Eu posso confiar que vai dar certo. Mas não é isso que vemos. Nós vemos um homem perplexo, ansioso e preocupado. Quando Deus nos dá um presente, irmãos, normalmente nós ficamos preocupados antes de nos sentirmos abençoados. Em sua grande maioria. Eu não estou dizendo que é assim, que é 100%. Mas em sua grande maioria, presentes de Deus. Eu não estou falando presente dos homens. Eu não estou dizendo presentes pelo seu esforço. Não é você ir lá e comprar um carro no final do ano. Não. Estou dizendo de presentes divinos. De coisas que vêm de Deus para nós. Antes de nos sentirmos abençoados, nos sentimos preocupados. E foi o que aconteceu com José. Então, irmãos, não sei qual é a estação que você está vivendo. Mas, se você está preocupado, há uma boa nova. Talvez você está prestes a receber um grande presente de Deus. Uma boa notícia está chegando nesse embrulho de preocupação. Quando a gente olha para Maria, nós vemos que o presente chega com medo. O José com preocupação, Maria com medo. Porque para pensar, irmãos, infelizmente ainda, ser mulher hoje, no Ocidente, na América do Sul, 2025, ainda é um grande desafio. E vocês, mulheres, sabem disso. Ainda é um desafio. Ainda parece que há muito a se provar. Embora isso seja irracional. Mas é um desafio. Você imagina há 2000 anos. Você imagina você sendo uma menina. Porque Maria, segundo alguns teólogos, tinha entre 12 a 15 anos de idade. Ela não era uma mulher de 20, 30. Era uma jovem de 12 a 15, 16 estourando. Ser uma mulher e estar grávida antes do casamento. Quando alguém fica grávida antes do casamento em Maringá, a gente já não fica meio assim? Você imagina lá. Uma outra cultura, um outro povo. Pensa ela recebendo essa notícia, Maria, você está grávida. Então imagina isso, Maria, se vivesse nos nossos tempos, colocando lá no grupo da família, estou grávida do Espírito Santo. Se Maria vivesse entre nós hoje e colocasse no grupo, estou grávida do Espírito Santo, lá no grupo da família, Maria fosse da sua família, você ia falar, sei. Aí pensa a Maria chegando para José, diz assim, Moisés, ó. Moisés não, José. José, respira. Tô grávida. Mas é de Deus, tá? Calma. Eu não tenho essa fé toda de José. Então pensa, o medo vindo sobre ela. Por isso que quando ela ouviu o anjo vir falar com ela, a Bíblia não diz que ela ficou em êxtase, não. A Bíblia vem dizer que ela ficou preocupada, tentando imaginar como e o que aquelas palavras de fato iam significar.
E aí é a grande questão. O José é preocupado, a Maria com medo, nos faz lembrar que o problema, irmãos, os presentes de Deus para nós, o problema nunca é o remetente. Nunca é Deus que despacha, mas é o embrulho. É o que está envolvido. No fim das contas, a mensagem era um presente vindo de Deus. Ponto. Não tinha o que questionar. E todos nós confiamos em Deus plenamente. Você, que é cristão, confia em Deus, confia no seu caráter. Sabe que ele é imutável. Sabe que ele não é como eu e você. Que começa uma coisa e não termina. Que uma hora quer, uma hora não quer. Que sentado diz uma coisa, de pé diz outra. Não, Deus é imutável. E a gente sabe que quando Deus diz, a gente pode confiar. O presente de Deus não tem como dar errado. Mas o presente, o embrulho, irmãos, causa medo. O problema está no embrulho. É quando o presente vem dentro de uma circunstância confusa e inesperada. José e Maria, eles receberam um presente divino e volta a dizer, embrulhado em um desconforto. Então, o que é essa história do Natal? Natal, José, Maria, os anjos, nos deixa como ensinamentos. Para a gente entrar nessa semana agora do Natal, em que você vai comemorar com a sua casa, com a sua família, com os seus, e não se deixar levar por uma mesa farta, e tudo bem nisso, e é para isso também que estamos aqui, é para isso que nós vamos estar sentados, mas na sua intimidade você olhar para a história, para o texto e falar, Senhor, que isso se conecta ao meu coração hoje? Passado tantos anos, quantos natais você já comemorou? E como isso pode se renovar dentro de mim? Então, o texto nos deixa algumas lições. E o primeiro é que grandes presentes, embrulhos estranhos. A reação espontânea de José e Maria não foi levantar as mãos para os céus e dizer que bênção, glória a Deus. Não, houve medo, houve ansiedade, houve confusão e houve dúvidas. E isso nos ensina algo muito profundo, grandes presentes, embrulhos estranhos. Isso ensina algo, muitas vezes os presentes de Deus chegam embrulhados em circunstâncias que num primeiro momento não parecem presentes. E você vai falar assim, Fernando, você vai ser muito repetitivo nisso. Vou, porque foi essa a direção de Deus para o meu coração. De que, num primeiro momento, não vai parecer presente. Grandes presentes, embrulhos estranhos. O presente é perfeito, o plano é perfeito, a promessa é perfeita, mas o embrulho, o problema está no embrulho. O problema está em discernir aquilo, entender se aquilo é presente ou não é. Às vezes o embrulho, irmão, se chama mudança repentina. Às vezes o embrulho é uma porta que se fecha. Às vezes o embrulho é algo que não faz sentido nenhum agora, mas é presente. Às vezes o embrulho se chama problema, que não pedimos, mas o céu enviou. José, Maria, tem um grande presente, mas também tem um grande problema. Topa? Aí a pergunta de Deus para nós, se eu chegar hoje e te disser, tem um grande presente para te dar, topa? Nós diríamos, sim, Senhor, topamos. Topa mesmo? Topa no embrulho que eu vou fazer, que eu vou dar? Essa é o grande desafio para nós. O embrulho desconfortável não anula o presente. E é aqui que essa narrativa se conecta com a nossa vida. Porque quando Deus decide entregar algo grande para nós, e eu não estou dizendo de grandeza ao olhar dos homens, eu estou dizendo de grandeza ao olhar de Deus. Aquilo que Deus julga ser grande, não daquilo que a sociedade julga ser grande, não de aquilo que o mercado julga ser grande, não de aquilo que a moda diz ser grande. Não, é aquilo que Deus julga ser grande. Ele permite que venha numa embalagem que mexa comigo e com você. Porque se você parar para prestar atenção, a notícia mexeu com a Maria.
mexeu com José. Mexeu a ponto de José querer ir embora. Mesmo que sorrateiramente, para não comprometer Maria. Mas mexeu tanto que ele falou, eu vou embora. Eu vou embora de fininho para não causar nenhum transtorno para Maria. Porque os presentes de Deus mexem. Porque o desconforto, irmãos, prepara um espaço dentro do meu e do seu coração para recebermos algo maior. Para recebermos algo grande, pleno, vindo da parte de Deus. Maria recebeu o maior presente da humanidade, Jesus. Não há outro. Por isso que o anjo disse, você é agraciada. Porque o seu ventre vai receber o Cristo, o Messias, aquele que vai redimir a humanidade. Não só para esse tempo, não só para o tempo que se passou, mas para o tempo que virá. Mas também foi o maior desconforto da vida de Maria. Eu creio que Maria teve os dois maiores desconfortos. Receber a notícia da gravidez e ver o seu filho na cruz. Mas esse aqui foi um tremendo desconforto para ela. E José recebeu a honra de criar o Salvador. De ensiná-lo, de educá-lo, de dar a ele uma formação. Porque Jesus herdou a formação do seu pai, de carpinteiro. Ele teve o maior privilégio de ver o menino Jesus usar fralda. De pegar o menino no colo, sabendo que ele carregava o rei da humanidade. Mas também experimentou o maior conflito que ele poderia imaginar viver. Mas recebeu. Aplicando-se a nós, aqueles capítulos da nossa vida que a gente vive, e fala assim, meu Deus, parecem difíceis, parecem confusos, parecem improváveis demais. Então, irmãos, é isso aqui. É a história do nascimento de Jesus nos trazer lições. Podem ser justamente embrulhos que, ao abrirmos, vai se revelar um grande presente da parte do Senhor para nós. Terceiro, tem 20. Estou brincando, irmãos. Tem 20 não. Nem todo caos é ataque, são só convites. Nem toda bagunça na nossa vida é porque nós estamos em pecados, porque estamos errados, é porque não oramos direito, porque não lemos o salmo certo, porque não fomos no culto no dia certo. Não tem nada a ver, irmãos. Algumas vezes nem todo caos é ataque, mas sim convites. Mas como eu vou distinguir isso? Como eu vou discernir se o que é aqui, é o que chegou, é o que está diante de mim, é um convite ou é um caos? A gente só vai perceber depois. Ponto. Mas o que me leva a caminhar? Sua fé em Jesus. A sua fé no Salvador. Depois que passa, depois que amadurece, depois que assenta, a gente olha e fala, Senhor, foi um presente. Foi um presente do Senhor, não foi ataque. Quando a poeira baixa, nós entendemos que aquilo que nos tirou o sono, nos tirou a paz, nos carregou de preocupação, de até atitudes que pensávamos em tomar, mas enfim, tudo era um convite de Deus. O caos, irmãos, nem sempre é um sinal de que o inimigo está agindo, mas um sinal de que Deus está chegando. Que Deus está se movendo. De que Deus está trabalhando. De que Deus está contando com você. Para que o que Ele quer fazer não seja só sobre você, mas passe por você. Para que transborde de você para outro alguém, para outra pessoa, para outro lugar. É isso. O inesperado que eu e você vivemos hoje pode ser um anúncio de um grande presente de Deus que nós jamais imaginamos. Porque José e Maria, a Bíblia diz que Maria não entendia e guardava. Ela jamais imaginou o que estava por vir, quem ela carregaria. E às vezes alguns presentes de Deus para nós é assim. Nós não imaginamos o que Deus está nos dando. Penúltimo exemplo. O céu fala no meio do medo. Deus não esperou José se acalmar.
Você vai ver que Deus não esperou. Deus não esperou a Maria entender. Ele falou. Mesmo eles estando agitados, mesmo eles estando com medo, o céu falou. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus fala, irmãos, no meio de nós. Ele não espera você ficar bem. Ele fala para que você fique bem. Ele não espera você se acalmar para você entender. Ele faz você entender, mesmo antes que você não se acalme. Ele se revela antes mesmo que você não entenda. Quando o céu diz sim, não tenha medo. Porque o céu disse sim para José e para Maria. Então, quando o céu olha para nós e diz sim, acontecerá. Sim, fará. Sim, a porta vai se abrir. Nós não podemos ter medo. E isso eu vejo o cuidado de Deus, irmãos. Porque a primeira mensagem que tanto foi dado a José quanto foi dado a Maria é: não temas. Não tenha medo. José, não fique com medo. Maria, não fique com medo. Então, antes de explicar o milagre, antes de Deus explicar mais ou menos, porque como eu disse, eles não entenderam muito o que estava acontecendo ali. Mas antes de Deus dar a notícia, Deus acalmou o coração deles dizendo: não tenham medo. Antes de Deus falar do futuro, antes de Deus falar do que viria a seguir, Deus disse: não tenha medo. Fique calmo. Não tenha medo. Porque o medo rouba, irmãos, a nossa capacidade de enxergar. O medo rouba da gente a capacidade de olhar para o futuro e ver o que está a seguir. Assim como eu fiquei com medo de abrir um envelope da minha tia e lá o meu maior presente estava ali. Assim é a gente, diante dos presentes que Deus nos dá. Mas o bom desse texto e o bom para nós hoje é que Deus está dizendo: não fique com medo. Não tenha medo. Porque Deus sabe o que está fazendo em nós e por meio de nós. Eu queria chamar o Léo aqui. E eu termino a mensagem dizendo que o que Deus está gerando em nós pode também nos assustar. O anjo disse a José: o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E é aqui que a gente trava, muitas vezes. Quando nós entendemos que o que Deus está nos dando é um movimento do Espírito. E é aqui que a gente tem que parar e falar: não. Amém. Porque aquilo que Deus está gerando na minha e na sua vida, de primeiro momento, pode ser estranho, difícil, inconveniente, mas procede do Espírito. E essa é a maior lição de José e Maria. Não entenderam, não assimilaram, mas eles entendiam que procedia do Espírito. Era a vontade de Deus. Era plano perfeito do Senhor. Mesmo que ainda não faça sentido, mesmo que pareça inesperado, mesmo que não se alinhe com as suas expectativas, Deus está nos dando um grande presente. E eu termino dizendo que se procede do Espírito, é presente. Se vem do Espírito, é presente. Se vem de Deus, é presente. Se vem do homem, não. Mas se vem de Deus, é do Espírito. É presente. Mesmo que venha embrulhado num tamanho desconforto. Essa é a nossa esperança. Eu não estou reduzindo o Natal, aquilo que Deus tem para fazer por mim e por você.
Porque o Natal não é sobre nós. O Natal é sobre Jesus. Mas a gente consegue olhar para esse cenário todo e tirar lições para nós. Porque nós estamos falando de homens comuns, José e Maria. E nós somos como eles, comuns. Alvos do amor de Deus. Muitos presentes Deus vai entregar para nós. Amém? Cabe a nós termos essa fibra. Porque José e Maria eram jovens. Eram como os meninos aqui. Nós somos mais cascudos, né? Somos 30 a mais, 28 mais, 40 a mais. É um grande desafio. Nós temos a narrativa bíblica para nos ensinar e olhar, Senhor, se o Senhor deu graça para eles, dá para mim também. Eu preciso entender, eu preciso me acalmar, eu preciso seguir a voz. Eu preciso confiar no que o Senhor está fazendo. Amém? Eu queria que você, sentado mesmo, curvasse sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. Pai de amor e bondade, em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos viver esta palavra que acabamos de ler. Queremos aprender com essa história que acabamos de revisitar, Senhor. História que fala de José e de Maria. História que fala sobre o pai e a mãe biológica do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quantos desafios, Senhor, eles tiveram. Quantas mudanças de planos. Quantas responsabilidades eles precisaram assumir. O quanto de cuidado, zelo eles precisaram tomar. Porque um grande presente, uma grande responsabilidade estava chegando sobre as suas mãos. E, Senhor, enquanto vivemos aqui, enquanto o Senhor não volta, nós temos tantos desafios, tantos compromissos, tantas responsabilidades, tantos amanhãs, Senhor, para viver. E a história de José e Maria nos ensina de que muitas vezes, num dia qualquer, numa noite qualquer, numa situação rotineira, inesperada, o Senhor se revela a nós e fala ao nosso coração, e nos presenteia, e nos dá, Senhor, um chamado, uma vocação, uma bênção, uma porta que se abre, um ente novo que chega, um desafio, que é bênção, que faz bem, que glorifica o teu nome, que é para a tua glória, que não é para a vergonha do teu evangelho, muito pelo contrário, mas é para a glorificação do teu nome, mas chega de forma tão estranha, tão inesperada, tão esquisita, tão estranha. Mas nós, assim como vemos José e Maria, Senhor, nós queremos ter esse discernimento de entender, Pai, que aquilo que o Senhor tem para nós, muitas vezes não chega no melhor papel de presente, não chega no melhor dia, não chega na melhor hora, não chega na melhor estação do ano. Muitas vezes vem na contramão daquilo que esperamos, mas nós, como filhos e filhas, nós decidimos nessa noite olhar para esta história e dizer, Deus, o Senhor tem grandes presentes para nós. E eu vou decidir confiar e entender que para além do embrulho existe um grande presente. Existe algo que vai mudar a minha família, que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha comunhão com o Senhor, que vai mudar a minha vocação, a minha missão, o meu ministério, a minha vida na igreja local, a vida da minha família. Senhor, eu sei que o Senhor está depositando, não faz sentido, às vezes nos assusta, nos estranha, nos espanta, mas, Senhor, tem graça, tem palavra do Senhor, tem a sua palavra, Deus, que não volta atrás, que não falha. E é sobre essa verdade que nós queremos descansar nessa noite. Celebramos Natal, celebramos a Cristo, celebramos Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nós queremos nessa história, neste espírito, nessa verdade do Natal, olhar para Jesus e saber que Ele é o nosso resgatador, o nosso Emanuel, Deus presente, Deus conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, Senhor, que os presentes cheguem sobre a vida dos meus irmãos.
Que os presentes comecem a chegar, Senhor, ainda esse ano, no início do ano, ou quando o Senhor assim desejar. E que eles venham se lembrar desta palavra ministrada hoje, que não é minha, Deus, está na tua palavra. De que presentes maravilhosos chegam em embrulhos muitas vezes desconfortáveis. E a nossa postura é fazer como Maria disse: sim, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém.